Dr. William, você tem a palavra. Beleza, muito obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado, Antônio, pela consideração, embora nesse momento o título seja, né, somente uma coisa que a gente coloca à parte, porque o que importa é o que eu vim dizer. Então, eu espero que... Desculpa, pessoal, que eu fujo um pouquinho da formalidade do direito. Eu tenho ao meu favor que eu sou da psicologia. Então, na psicologia, o que a gente aprende é que quanto mais próximo for o jeito que a gente fala, mais a gente traz o pessoal para perto, principalmente agora que a gente já está, o que é 8h30, o pessoal já cansa um pouco mais esse formato online. Então, aguenta um pouquinho, pessoal. Juro que eu preparei uma fala que é para ser objetiva e para complementar as ótimas falas da Marcela e da Flávia. Um abraço aí para vocês. E agradecer também o espaço aí cedido pelo Antônio, pelo Saulo, pelo Thiago, todo mundo que está organizando. Como psicólogo, fico feliz de poder cada vez reconhecer mais rostos familiares nesses eventos, né? Vou me aproximando, conhecendo novas pessoas que estão querendo somar nesse debate, né? E a minha fala aqui, eu até preparei, eu estou um pouco na dúvida se eu sigo com um formato de slide, se eu sigo falando, eu acho que eu vou falar um pouquinho, depois eu vou para os slides, para tentar mesclar um pouquinho. Mas, em especial, minha fala hoje, pessoal, eu quero que a gente possa tentar ter um olhar para, talvez, perdoar a memória humana, né? Porque a gente fala muito dos erros de justiça que são cometidos pela memória, e de fato são, porque a memória humana, por mais que a gente tenha essa nossa tecnologia e tudo que a gente tem hoje em dia, está fazendo videoconferência toda hora, mas a nossa memória ela vem do nosso cérebro, que é do tempo das cavernas, e não se atualizou como a gente gostaria. Mas isso não significa que ela não é boa em fazer muitas outras coisas. Por exemplo, nós somos excelentes em reconhecer rostos. Veja só, vocês olharam para o meu rosto, é uma coisa tipo sotaque. Eu não percebo que eu tenho sotaque, mas imagino que vocês já imaginaram que talvez não sou ali da Bahia pelo meu sotaque, né? E o sotaque ele vai trazendo informações, o tom de voz, sobre qual que é o sexo dessa pessoa, de onde que ela veio, e a mesma coisa vale para o rosto. No momento que a gente olha para o rosto de uma pessoa, em menos de 1 segundo, a gente tira muitas informações. A gente tira informações sobre sexo dessa pessoa, idade estimada, sobre classe social. A gente, inclusive, tira impressões subjetivas, como, por exemplo, no momento que vocês olharam para mim, vocês podem não ter percebido, mas em menos de 1 segundo, e isso a gente já tem várias pesquisas mostrando, o cérebro de vocês já decidiu se vocês acham que eu sou uma pessoa agressiva ou não, inteligente ou não, se vocês votariam em mim para presidente. Não vou me candidatar, então não tem esse risco. Mas só para fazer esse pequeno momento, para a gente refletir o quanto de informações que um rosto pode trazer para nós. Então, isso é importante porque a gente usa esses rostos para navegar no nosso meio social. Quando eu olho, por exemplo, o Antônio, eu me lembro de quando eu já vi ele, tento reconhecer ele e toda aquela personalidade que está por trás daquele rosto. E no dia a dia a gente não tem erros de reconhecimento. Às vezes a gente esquece alguém ou confunde um amigo ou um ator, mas a gente não costuma ter esse problema. Por quê? Porque no dia a dia a gente precisa reconhecer rostos familiares, rostos que nós já aprendemos como eles são, nós já olhamos eles mais de uma vez, e às vezes até se a gente confundir, não tem um problema. Só que no reconhecimento de pessoas que a gente está falando aqui, a gente está tratando de um estímulo que ele é muito mais complexo. Porque não é um rosto que vocês observaram ao longo de 2 horas numa agradável palestra, agradável curso promovido pelo IBADPP. Geralmente a gente está falando de rostos que você viu um autor do crime, às vezes mais do que um, às vezes estão em condições de distância, por exemplo, se é uma testemunha e você observa o crime de longe, a distância pode prejudicar a observação desse rosto. Se o assaltante ele tem uma arma, isso pode prejudicar.
Porque se eu estou apontando uma arma para a tua cabeça, vai estar mais preocupado em não tomar um tiro do que saber se meu olho é azul. A gente vai ter questões muito diversas que podem prejudicar a memória da minha testemunha já quando esse crime está acontecendo. E aí a gente começa a ter, então, algumas dificuldades para gravar essa memória. A gente tem, e como que nós da psicologia nós estudamos isso? Nós fazemos experimentos, além de, claro, analisar casos reais e tentar refletir a partir da teoria, nós fazemos experimentos. Por exemplo, será que o álcool influencia no reconhecimento? Bom, então vou pegar aqui 100 pessoas, todas elas vão assistir um crime simulado e depois 50 dessas vão ter consumido álcool e as outras 50 não vão ter consumido, só vão ter tomado água. E depois eu peço para elas reconhecerem. E aí eu consigo, como pesquisador, entender o que são as variáveis que podem estar, de alguma forma, interferindo na memória da minha testemunha, prejudicando ou não o reconhecimento. E a gente consegue essas informações, como eu estava falando, que o fato de tu ter mais do que um assaltante ou mais do que um autor do crime cometendo o crime prejudica a memória, dificulta o reconhecimento, né? O fato de distância também prejudica, embora outras variáveis não. Por exemplo, o álcool é uma variável que, quando as pessoas estão em nível moderado ou baixo, ele não prejudica o reconhecimento. Nós temos hoje uma grande, um grande corpo já de estudos científicos já dos últimos 50 anos que eles nos permitem entender quais são essas variáveis que prejudicam a memória da testemunha antes do procedimento, e aí vamos chamar de variáveis a serem estimadas, porque a gente não pode, eu não posso decidir como policial, como juiz, como promotor, como advogado, né, se o assaltante tinha uma arma ou não. Eu não posso decidir qual a distância ou se essa situação foi estressante, mas eu posso decidir sobre as variáveis de sistema, que é o que a gente vai chamar, que são os procedimentos. E aí eu vou falar um pouquinho, então, sobre quais são os procedimentos que, por um lado, eles aumentam o risco de um falso reconhecimento e quais são os outros procedimentos que, por outro lado, eles podem diminuir o risco desse falso reconhecimento. Porque é isso que a gente tenta, como pesquisador, é desenvolver métodos que diminuam o risco de um falso reconhecimento para que nós não tenhamos mais casos, né, ou diminuamos a frequência de casos como os que a Flávia nos trouxe aqui na fala. Muitos desses procedimentos foram o que a Marcela mesmo já trouxe na fala dela, né, e eu vou estar falando eles um pouquinho mais, só que agora do ponto de vista cognitivo. Por que alguns procedimentos eles são adequados e outros inadequados? Deixa eu ver se consigo compartilhar minha tela. Pessoal, se alguém puder liberar aqui para mim. Aqui. Agora, professor. Agora consigo. Vamos compartilhar aqui minha telinha. Vamos ver. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Então, seguimos. Sim, perfeitamente. Beleza. Então, olha só, pessoal, sobre os procedimentos de reconhecimento. O que a gente precisa evitar? Se vocês fossem me pedir o que seriam o que hoje é um dos principais problemas no reconhecimento no Brasil, é a forma como o suspeito é apresentado, obviamente, porque é a falta de rigor. Mas essa falta de rigor, ela às vezes tenta ser compensada numa etapa posterior. Por exemplo, eu faço um reconhecimento mal feito durante uma investigação e aí, quando vai a juízo, aí agora eu vou fazer o reconhecimento que vale, seguindo o 226, e agora eu vou ter essa evidência, essa prova mais confiável. Mas do ponto de vista da memória, gente, o que significa repetir um reconhecimento? Vou ilustrar isso com um caso.
que é do Innocence Project, mas dos Estados Unidos, que ele é o caso do Jerome White. Esse caso, ele aconteceu o seguinte, uma senhora, ela foi vítima de violência sexual, e aí, quando ela estava no hospital, ela descreveu o assaltante para o policial que estava realizando essa investigação. Ela falou, olha, eu estava dormindo, estava pouco escuro ali o quarto que eu estava, mas ele era um rapaz entre 25 e 35 anos, assim, né? A raça dele, ele era negro, ele tinha um bigode, era isso assim que eu lembro. Não era magro, não era gordo, essas informações que eu tenho. E o policial falou, olha, com base na descrição que você está me trazendo, ele parece um rapaz que tem já cometido alguns crimes aqui em volta. Ele já assaltou um mercado aqui perto, ele está envolvido com drogas. Vou te mostrar aqui essa foto e vou pedir, então, para que você me diga se foi ele. Essa vítima, então, viu essa foto e falou, olha, parece, mas eu não tenho certeza. E como parece, mas não tenho certeza, ele não conseguia continuar a investigação. Então, o que ele resolveu fazer? Bom, então vamos fazer um reconhecimento melhor. Ele pegou, então, esse suspeito, que era o Jerome White, que é o rapaz que está no meio dessa foto de camisa branca, e aí ele colocou, então, beleza, vamos fazer um procedimento mais adequado, pegar algumas pessoas que estão aqui em volta, parou algumas pessoas na rua, falou, vocês podem ficar aqui do lado só para eu tirar uma foto aqui para uma investigação, cada um segurou uma folha, mostraram para essa senhora que tinha sido vítima do crime, e pediram, olha, você agora consegue reconhecer o autor do crime? E ela falou, agora eu consigo reconhecer com total certeza é esse rapaz do meio. E era, no caso, o suspeito que a polícia tinha em mente. Pô, beleza. Bom, Jerome, ele falava, olha, realmente eu estou envolvido com alguns crimes, eu assaltei ali o mercado, estou envolvido com drogas, mas essa senhora eu não estuprei. Eu não cometi nenhum crime contra ela. Bom, mas você foi reconhecido com 100% de confiança, né? Foi julgado, foi condenado e passou 21 anos na cadeia até que conseguiram mostrar por um exame de DNA que ele não era o autor do crime. E precisaram desse DNA. Mas o que me chama a atenção é que, com esse exame de DNA, eles conseguiram, com essa amostra de DNA, eles conseguiram chegar ao real autor do crime, que, por coincidência, era um dos rapazes que estava caminhando ali por perto e a polícia chamou para ficar nessa foto. Então, ele é o cara que realmente cometeu o crime, foi esse rapaz de camisa listrada que está mais à direita. Então, pense, uma vítima de um crime, que, poxa, a gente pensa intuitivamente, jamais que eu iria esquecer o rosto de uma pessoa responsável pelo pior dia da minha vida. Mas a gente pensa isso do ponto de vista de quem observa externo, do ponto de vista cognitivo, o estresse prejudica o momento de observar. A iluminação também prejudica. Ela viu por pouco tempo essa pessoa, né? E aí o que aconteceu? Ela acabou se confundindo. Vamos pensar do ponto de vista da memória dela o que aconteceu. Então, aconteceu o crime. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Vai esquecendo, vai perdendo algumas informações. E aí, quando ela está na sua cama do hospital, o policial mostra uma foto de Jerome e pergunta, olha, foi esse o rapaz que cometeu o crime? E ela fala, eu acho que sim. No momento que ela fala, eu acho que sim, o cérebro dela, a memória dela faz o que ele foi feito para fazer. Memória, ela não foi feita como uma máquina fotográfica que registra tudo ao mesmo tempo. O objetivo da nossa memória, porque ela é muito boa, é aprender. Nós somos excelentes seres vivos que conseguem aprender. A gente consegue aprender muitas informações. E uma das coisas que a gente aprende são rostos. E esse é o problema do reconhecimento. Porque a gente está pedindo para uma testemunha fazer algo o qual a memória dela não foi feita para fazer. No momento que eu mostro um rosto e peço para tu comparar, então eu mostro o rosto do Jerome nesse caso, eu peço, compara lá no teu cérebro com aquela memória que tu tem da pessoa que cometeu o crime.
e eu falo, sim, eu acho que foi, mas eu não tenho certeza. Mesmo que eu não tenha certeza, mas se eu acho que foi, o meu cérebro ele entende o quê? Que eu estou aprendendo como é o rosto do autor desse crime. E ele sobrescreve essa memória. E a partir disso, o rosto que eu vou estar esquecendo não é mais do autor do crime, é o rosto que eu reconheci. De novo, a nossa memória, ela é excelente para aprender. Só que o reconhecimento do ponto de vista cognitivo, ele é uma prova irrepetível. Uma vez que uma testemunha reconheceu um rosto como sendo o autor do crime, aquele rosto passa a ser vinculado com a memória que ela tem. E a partir disso, não importa se você fizer um reconhecimento bem feito depois, aquela memória já está contaminada. Vamos pensar do ponto de vista da memória, o que isso significa. Tá? A gente tem essa etapa de codificação, que é quando eu estava falando ali, por exemplo, do evento. Então, tem o crime ali, o fato investigado. A partir disso, eu tenho esse armazenamento, né? Então, aconteceu o crime, eu armazenei na minha memória. Quando eu vou recuperar essa memória, por exemplo, fazer o reconhecimento, a minha memória ela fica num estado transiente de informações que eu posso inserir novas informações nela. Então, novas informações, por exemplo, quando eu reconheço, está ali, eu insiro mais informações. Quando eu vou fazer o segundo reconhecimento, eu não estou acessando mais a memória do crime, eu estou acessando o resultado dessa memória de todas as vezes que de alguma forma ela foi acessada. Ou seja, todo o reconhecimento ele é afetado pelos reconhecimentos que já foram feitos anteriormente. Então, é por isso que a gente precisa de um padrão de reconhecimento. É por isso que a gente precisa de um protocolo a ser seguido de reconhecimento, mas que também que ele seja dialogado, né? Porque a verdade é quando a gente olha o 226, a gente pensa ali, olha, vamos mudar, pedir que o alinhamento ele seja obrigatório. Que ferramentas hoje um policial tem no Brasil para fazer um reconhecimento seguindo o 226 com os suspeitos e os não suspeitos? A menos que eu queira que um policial ele pare e procure a todo momento, em cada investigação, outras 6 pessoas parecidas, eu tenho que pensar em formas de viabilizar esse procedimento e estar de acordo ainda assim com a ciência. E é por isso que, de novo, eu assim sou muito novo, digamos, nessa área de pesquisa comparado a todas as pessoas que ao redor do mundo já estão pesquisando isso desde a década de 70. Então, o que eu trago aqui não são opiniões minhas, são informações que, de alguma forma, já foram consolidadas do ponto de vista da psicologia cognitiva, da psicologia do testemunho. Mas o primeiro ponto que eu queria enfatizar, né, é que a memória foi feita para aprender, e uma vez que um rosto é reconhecido, a testemunha aprende que esse rosto que ela reconheceu é o autor do crime. Então, repetir o reconhecimento não torna o reconhecimento mais confiável, pelo contrário, ele pode ser prejudicial. Por quê? Porque acaba inflando cada vez mais a confiança dessa testemunha. Então, se ela reconheceu um inocente, e a gente tem casos, já disse, bom, como foi ilustrado num dos casos da Flávia, que a pessoa, por reconhecer já mais de uma vez, acaba tendo total, sem sombra de dúvidas, né? Então, já tive casos que eu acompanhei que a testemunha chorava só de ver o suspeito, né, o réu, e o réu era inocente. Mas por quê? Porque para ela achava que era um erro genuíno da memória. Ela achava que estava perto da pessoa, do autor do crime, né? Então, vamos falar então mais. Então, o primeiro procedimento inadequado é a repetição. E aí, como é que eu apresento? A Marcela já falou do problema do show-up, né? Que a show-up já não tem ainda uma tradução adequada para o português, né? Mas ele seria tu apresentar um rosto apenas. Então, eu mostro para ti um rosto e pergunto, olha, essa pessoa que tu está vendo na foto foi a pessoa que te assaltou, que cometeu determinado crime? Ponto. Por que esse procedimento ele é inadequado? Porque do ponto de vista da memória, ele é o mesmo que um teste de verdadeiro ou falso. E eu acho que todo mundo aqui já teve em algum momento
se não na faculdade, mas durante o ensino fundamental, ensino médio, de ter uma prova que tinha aquelas questões de verdadeiro e falso. E se tu não sabe a resposta do verdadeiro e falso, o que tu faz? Tu chuta. E qualquer chute, tu tem 50% de chance de acertar. Tá? Então, num verdadeiro e falso, obviamente, né? Não necessariamente num reconhecimento. Mas o que eu quero dizer aqui é chamar essa atenção para que um show-up, eu estou te mostrando um rosto, pedindo para tu comparar com esse rosto na tua memória e me dizer se esses dois rostos são a mesma pessoa, ou seja, se a pessoa que tu vê na foto é a pessoa que te assaltou. E se tu não tem certeza que ele não é, ou seja, olha, ele é parecido o suficiente, como foi o caso que a Flávia trouxe, por exemplo, do Igor. Então, eu mostrei o rosto de uma pessoa no hospital em um documento, e era parecido o suficiente para a vítima dizer, olha, parece suficiente com a pessoa que... O cérebro da vítima é como se ele estivesse dizendo, olha, parece suficientemente com aquela pessoa que tu viu durante o crime. E aí ela acaba confirmando, falando, sim, foi essa pessoa. A gente já tem diversos estudos mostrando que esse é o procedimento mais inadequado para o reconhecimento. Ele é o procedimento com maior risco de um falso reconhecimento. Nenhum outro procedimento tem tanto risco de um inocente ser reconhecido quanto o show-up. E, infelizmente, ele é uma regra no Brasil. E, infelizmente, ele é utilizado muitas vezes de forma ingênua, né? Por exemplo, vou te mostrar essa foto, se tu me confirmar que é, aí sim eu vou fazer o procedimento conforme o 226. Né? Então, como eu acabei de explicar para vocês, não adianta fazer um reconhecimento adequado se a vítima já fez um primeiro reconhecimento por um meio inadequado. Outro procedimento que ele é inadequado é o mugbook, ou álbum, ou baralho de suspeitos. O pessoal usa aqui no Brasil também esse nome, que é o que? Quando eu apresento vários suspeitos ao mesmo tempo. Então, eu tenho lá, olha, foi o quê? Foi o roubo de veículo, beleza. Ó. Esses aqui foram os que já foram investigados por roubo de veículo aqui na região. Dá uma olhada e me diz se tu reconhece alguém. Bom, se por um lado, o show-up ele é um problema por ser um verdadeiro ou falso, aqui ele é um problema também. Não por ser um verdadeiro ou falso, mas por eu te dar várias opções. E se a vítima quiser fazer um uni do unité, qualquer rosto que ela reconhecer ali, ela acaba gerando uma prova de reconhecimento. Mas, além disso, o álbum de suspeitos ele prejudica porque são muitos rostos ao mesmo tempo. E cada rosto é muita informação. O quanto isso requer, do ponto de vista cognitivo, tu olhar para um rosto e pensar se tu reconhece aquela pessoa, é muito demandante. Então, a gente tem aí o problema que todos eles são suspeitos, que se torna algo muito demandante cognitivamente, e que a prova que é recebida a partir desse reconhecimento, ela é pouco confiável também do ponto de vista cognitivo. Então, vamos pensar o que do ponto de vista cognitivo, para não ser o chato que parece que, pô, então nada funciona. Não, tem coisa que funciona, gente. O que seria o adequado? Seria esse line-up ou alinhamento em que a gente mostra o suspeito e não suspeitos. Isso no 226 é importante frisar, que o 226, em relação a essas recomendações que eu vou fazer, me chama um pouco a atenção porque a gente tem um 226, que ele é de 1940, já está desatualizado em relação às pesquisas. Significa o quê? Que mesmo que o policial siga o 226 do início ao fim, ainda assim ele pode estar cometendo procedimentos que aumentem o risco de um falso reconhecimento. E quando eu falo o policial, ou enfim, entendam que não é de forma nenhuma uma crítica a esses profissionais. É uma crítica ao Estado como um todo, que não está dando ferramentas e capacitação suficiente, os recursos suficientes para um reconhecimento. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro preceito. Vou realizar o reconhecimento uma vez só, ou pelo menos o primeiro reconhecimento é o reconhecimento que vale. Eu preciso apresentar um suspeito e outros não suspeitos. Tá? E a ideia é o quê? Que eu consiga distribuir a chance de erro. Vamos pensar o seguinte, estou vendo 6 rostos
E esses 6 rostos, eles atendem a mesma característica. Eles têm a mesma idade, mesma raça, mesmo sexo. Nenhum deles, para alguém que não viu o crime, diriam que todos eles têm algo em comum. Para alguém que viu o crime, se o suspeito está entre esses rostos, vai ter um desses rostos que vai acender mais a memória dela para o autor do crime, que vai bater mais. Quando ela olhar o rosto e comparar rosto com a memória, se um desses for o suspeito real, ele tem mais chance de ser reconhecido do que os não suspeitos. Mas se esse suspeito ele é inocente, ele não vai acender essa memória para o rosto do autor do crime mais do que os não suspeitos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo essa chance de erro, que num show-up seria uma chance de erro de 50%, digamos, aqui eu reduzo para 16%, porque eu distribuo. Então, se tu vai pensar a chance de alguém ser reconhecido aqui, né, qualquer um, seria de 16% distribuído entre cada um desses rostos, né? Então, ele distribui a chance de erro, mas se a testemunha reconhecer, ele se torna mais confiável. É claro que a gente precisa também observar que não pode ser qualquer semelhança, como diz o 226, porque, às vezes, mesmo que eles tenham semelhança, né, eles precisam ter semelhanças mínimas. Não adianta, como já vi em vários casos, tenho certeza que vocês também já viram, que pega um suspeito que ele é usuário de drogas e coloca ao lado do estagiário da delegacia, né, e coloca ao lado do defensor, de algum funcionário ali, que visivelmente tu já vê que tem um rosto ali que se destaca dos demais. E esse se destaca dos demais pode ser por coisas sutis. Olha só esse exemplo que eu dei. Todos eles seriam pessoas de mais ou menos 20, 25 anos, homens brancos, cabelo castanho curto. Mas tem um deles que se sobressai só por estar com uma cor de camisa diferente ou só por estar com uma expressão facial diferente. Então, nós precisamos ter um padrão para que nenhum desses rostos do alinhamento se sobressaia em relação aos demais. E aí a gente tem uma outra questão que é presencial ou foto, né? Porque, do ponto de vista, né, prático, né, me parece, é normal que a gente pense, olha, eu acho que o presencial é o que vale. Tanto é que uma das repetições que se faz muito é, não, primeiro eu vou fazer um reconhecimento por foto e depois eu vou fazer o presencial, que aí o presencial é o que vale. A gente já tem estudos comparando que quando utilizado um alinhamento justo, eu não estou falando de show-up, não estou falando de álbum de suspeitos, um alinhamento justo, se ele é presencial e utilizado um vidro que não vai permitir esse contato entre a testemunha e o suspeito, ou se ele é feito por fotos, e essas fotos seguem um padrão, e é uma foto atual desse suspeito, eles são equivalentes, ou seja, o presencial não apresenta nenhuma vantagem sobre o reconhecimento fotográfico. Tá? Mas aqui eu não estou falando de show-up. Um show-up eu não quero que ele aconteça nem por foto, nem presencial. O álbum de suspeito, mesma coisa. Não quero que a testemunha veja um álbum de suspeito e decida ali, da mesma forma que eu não quero que a polícia pegue presencialmente 20 suspeitos e mostre todos de uma vez para a vítima decidir se algum daqueles é o autor do crime. Mas aqui, então, a gente tem que cuidar quando a gente fala e faz as devidas críticas ao reconhecimento fotográfico aqui no Brasil. A crítica devia ser o reconhecimento por show-up ou por álbum de suspeitos, não pelo meio de ser a foto ou não, porque em vários países já tem se investido em sistemas que viabilizem o reconhecimento fotográfico da forma adequada. Isso ajuda, inclusive, a instrumentalizar os policiais, porque, pensa, se tu tem um banco de não suspeitos, que tu digita as características e tu consegue construir um alinhamento em 5 minutos, poxa, isso permite que a gente tenha um avanço para conseguir um reconhecimento, uma prova mais confiável, né? Além disso, o presencial ele tem outros fatores que ficam mais difíceis de controlar. Por exemplo, o suspeito pode estar mais tenso, mais nervoso do que os não suspeitos, porque os não suspeitos sabem que não tem problema reconhecer eles. Enquanto o suspeito, se é um suspeito inocente, talvez ele esteja ainda mais nervoso do que um suspeito que seja realmente o autor do crime, né?
além disso, outras coisas podem, os não suspeitos, eles podem de alguma forma dar alguma pista, né, de quem é o suspeito, podem olhar nessa foto aqui, se tu olhar bem, olha só, o número 5, ele está apontando ali para o número 6, que era o real suspeito nesse caso, né? Claro que isso aqui é um caso quase anedótico, mas é só para ajudar a exemplificar que o presencial ele acaba criando mais variáveis para tu controlar, porque tu precisa ter a presença do suspeito, dos não suspeitos, da vítima, e está todos ali de uma forma bastante controlada, enquanto o reconhecimento fotográfico só precisa da presença da vítima ou da testemunha e as fotos padronizadas. Um outro procedimento que tem se atentado que auxilia no reconhecimento é o que a gente chama de duplo cego, né? Que é o quê? Que o policial que vai fazer esse reconhecimento, ele não é o policial que investiga o caso. Então, ele não sabe quem que é o suspeito, nem a posição dele nesse alinhamento. E isso facilita para que o policial não acabe, mesmo que sem querer, dando alguma sugestão. Eu já tive caso, inclusive, conversando com pessoas que foram testemunhas e vítimas, e uma dessas vítimas me falou, fui lá porque estava investigando o carro, ele me mostrou, então, 3 fotos ali, mas eu vi que ele ficava olhando só para uma. E daí eu imaginei que era aquela ali o suspeito, daí eu reconheci para ajudar o policial. Então, a gente tem que ter em mente que, assim, a vida da maioria das pessoas não envolve ir numa delegacia fazer um reconhecimento. Então, qualquer coisa que sugestionar o reconhecimento pode acabar induzindo a resposta dessa testemunha, porque ela não está preparada para fazer o reconhecimento como a gente quer. A gente precisa preparar essa testemunha. A primeira forma é criando um alinhamento justo. Depois, um procedimento duplo cego, que um policial evite de dar qualquer sugestionamento. E aí a gente entra para a questão das instruções, né? Porque, por exemplo, se eu falo para a testemunha, olha, a gente pegou o cara que te assaltou, mas a gente precisa que tu reconheça ele. Pô, o policial está fazendo o melhor trabalho dele, eu quero ir lá e ajudar esse policial a aprender de uma vez esse cara, né? Então, tem uma tendência natural que a testemunha já vai para o reconhecimento querendo reconhecer alguém. E o policial, ele faz essa instrução não de nenhuma forma querendo induzir um reconhecimento, mas de uma forma inadvertida. Até porque, mesmo que ele siga o 226 não fala nada sobre instruções adequadas, né? O que seriam as instruções adequadas de acordo com a ciência? Vão ter algumas variações, mas, em geral, o principal é informar, olha, vou te mostrar alguns rostos e pode ser que o autor do crime esteja presente entre esses rostos ou não. Você, como testemunha, como vítima, você pode responder que não sabe, que não é capaz de identificar algum desses rostos, porque você não tem memória, ou por qualquer motivo que seja. E você também é obrigado, você também pode responder que nenhum desses rostos é o autor do crime, porque tão importante quanto a gente condenar pessoas culpadas é a gente poder inocentar pessoas que não tiveram nenhuma relação com o crime. Então, por mais que eu mostre esses rostos, mas você já tenha parecido até aqui, você pode não reconhecer também é uma resposta. E após a tua resposta, eu vou pedir então que você relate a confiança, já vou explicar essa questão da confiança mais à frente, e a investigação ela vai continuar independente da resposta que você me der. Então, a investigação desse crime, ela não depende do que você vai me dizer aqui nesse reconhecimento. A gente está só investigando um caso, vamos te mostrar alguns rostos, e aí você decide, né? Então, isso é importante porque eu estou tirando toda a pressão que esse procedimento naturalmente causa para a testemunha, porque a testemunha chega lá querendo reconhecer alguém, eu estou diminuindo a chance dessa pressão do procedimento e estou favorecendo para que essa resposta da testemunha venha a partir da memória dela e não por causa do meu procedimento. E a gente tem a questão do feedback, né? Então, depois que a testemunha falou, reconheci essa pessoa, eu falo, olha, ótimo, era bem esse o que a gente tinha em mente, né? Eu utilizei o alinhamento, dei as instruções, mas dela me reconheceu o 2, que era o cara que eu tinha em mente mesmo, e eu falo, muito obrigado, era bem esse o nosso suspeito. O que é o problema disso? Isso aí, de novo, pode inflar a memória da testemunha.
Por quê? Porque, de novo, se é um reconhecimento, é um procedimento de memória, e eu estou dizendo, ótimo, você reconheceu o suspeito, é como se eu estivesse dizendo para a memória dela, você acertou. E o que isso significa? Que quando ela, por exemplo, ir na frente de um juiz, ela vai ter mais certeza ainda desse reconhecimento que ela já fez. Então, esse que é um problema de dar um feedback confirmatório. Então, o que a gente precisa saber sobre confiança hoje? O que é a posição da ciência? Reconhecer um suspeito com muita confiança indica que a testemunha está correta? Sim, mas somente quando o reconhecimento foi realizado pela primeira vez, eu utilizei um alinhamento justo, eu utilizei esse procedimento cego ou duplo cego, ou seja, o policial que realizou o procedimento não era o mesmo que investigava o crime, então ele não sugestionou de nenhuma forma, utilizou instruções adequadas e coletou a confiança de uma forma aberta, perguntando qual que é o grau de confiança. Se você violar uma dessas questões, a confiança não te diz mais nada. Se o reconhecimento, por exemplo, ao invés de ser feito com alinhamento justo, ele foi feito com show-up, a confiança da testemunha não significa nada. Do ponto de vista científico, eu digo isso. Por quê? Porque, de novo, eles comparam procedimentos, fazem diversos experimentos mostrando que se tu faz um reconhecimento por show-up, a confiança, testemunhas podem reconhecer um suspeito com alta confiança, sendo ele inocente ou culpado. E aqui, seguindo todos esses preceitos, que são, aqui no Brasil particularmente, eu nunca vi um procedimento que seguisse todos esses procedimentos, de coletar a confiança no primeiro procedimento, utilizando um alinhamento justo, um procedimento duplo cego, instruções adequadas e coletar a confiança de forma aberta. Mas se vocês querem valorar a confiança, então a única forma é utilizando esses procedimentos adequados. Por fim, para encerrar aqui, não me alongar mais tanto, também essa questão da importância de gravar o procedimento do reconhecimento. Porque a memória do policial também é humana. Então, se ele vai ter que relatar depois como foi o reconhecimento em juiz, ou se ele vai ter que transcrever aquele auto de reconhecimento, isso ali perpassa pela própria memória dele, que está sujeito a falhas, está sujeito ao esquecimento. A melhor forma, a única forma de tu ter um registro do que realmente aconteceu no reconhecimento é se gravar. Então, a gravação, ela é um procedimento que vai permitir não só verificar erros que possam ter, de alguma forma, induzido a testemunha, mas também vai permitir valorar essa prova da forma adequada quando ela é feita seguindo os preceitos e recomendações científicas. Então, para fazer um fechamento aqui, pessoal, as recomendações da psicologia do testemunho seria, primeiro, maior atenção por o primeiro reconhecimento, porque ele é o único livre de interferências. O alinhamento justo, ele deve ser obrigatório, não deveria ser feito se possível, tá? Ele deveria ser feito sempre. Buscar um procedimento duplo cego e necessidade de padronizar instruções e feedback para todos os procedimentos de reconhecimento e gravar esse procedimento. A gente sabe, e isso já pelo relato das colegas também, ou pela fala que ilustrou isso muito bem, que os procedimentos usados atualmente no país possuem um alto risco de falso reconhecimento. Mas a gente sabe também que as fotografias, quando utilizadas de formas adequadas, podem ser um desses meios, né, que viabilizem um procedimento justo. E aí a questão, né, se a gente quer realmente promover um debate, é quais as condições que a gente está dando para que os policiais possam realizar um procedimento justo. E as condições quer dizer infraestrutura, quer dizer treinamento, então quer dizer um protocolo adequado, né, que me parece que é a proposta, né, desse curso também, que vocês fomentem esse debate. Então, eu sei que quando a gente olha para o que a ciência diz e olha para a realidade brasileira, tem uma lacuna muito grande. Mas eu também entendo que a gente tem que sempre olhar para essa lacuna e pensar como diminuir ela. E por isso, mais uma vez, eu parabenizo a todo o esforço que está sendo feito pelos organizadores desse evento,
mas também pelos participantes que estão cedendo do seu tempo, que estão aguentando aí às 9h15 de uma segunda, já que eu imagino que foi corrida para todos, para tentar refletir sobre essas práticas e pensar como elas podem ser melhores. E minha mensagem final seria essa, que por mais que a gente tenha todos esses problemas de reconhecimento, nenhum país até hoje aboliu o reconhecimento como prova. Nenhum país utilizou do tipo, olha, reconhecimento realmente não serve para nada, memória falha e é isso. Não. O que foi feito foi esse diálogo entre pesquisa e os atores do sistema de justiça para pensar como viabilizar um reconhecimento justo e eficaz. Então, parabenizo todos que estão fazendo parte desse momento, desse curso, porque eu acho que ele é um passo importante para a gente começar a discutir o reconhecimento no Brasil de uma forma mais séria e mais científica. Era essa minha fala que eu tinha feito para hoje e queria agradecer aí o tempo, o espaço cedido aí, pessoal.